Bom, vamos começar então essa resolução de exercícios do módulo 5 Fundos de Investimentos. É um módulo bastante pesado e que é exigido em basicamente quase todas as certificações que eu estudei. Começando, inscreva-se no canal se você quiser saber ou ter dicas também de como ingressar no mercado financeiro, além de aprender diversas teorias sobre ele, algo que eu segui bastante e eu sei que só precisa de um pouco de dedicação. Muito obrigado e vamos começar. Fundos de investimentos é o quinto módulo, são 10 a 15 questões, 20 a 30%. Então o ideal é tentar assimilar ao máximo para acertar essas questões. Questão 1. O administrador de um fundo de investimento 555 é responsável por A. Registrar o fundo na CVM. B. Gerir o investimento dos fundos. C. Captar recursos de investidores. D. Distribuir informações financeiras do fundo. Essa questão aqui está falando dos fundos de investimento e a responsabilidade do administrador. O administrador ele tem algumas responsabilidades, o gestor tem outro, o custodiante tem outras. Então vamos ver aqui focando nessas respostas que o exercício nos deu. Alternativa A: registrar o fundo na CVM. Isso daqui, na verdade, é uma das responsabilidades do gestor, então a gente já pode até marcar ela como correta. E vamos ver as outras aqui. Gerir os investimentos do fundo. Isso daqui, como o próprio nome diz, é do gestor do fundo. Captar recursos de investidores não, tem muito mais a ver com a área comercial e com a gestão abaixo dele também, então está errado aqui. E basicamente distribuir informações financeiras do fundo. Essa questão aqui é um pouco tricky, porque quando se fala em distribuição de informações, a gente está falando de administrador. Porém, como falou financeiras, aí já muda de figura e quem faz isso, na verdade, é o auditor. Auditor. Questão 2. Os ativos em que um fundo de investimento investe são considerados de propriedade A. Do banco administrador. B. Dos cotistas. C. Do custodiante. D. Do gestor. Essa daqui é uma questão mais rápida. Está falando de quem que é a propriedade do fundo de investimento. E uma vez que você é um cotista de um fundo de investimento, a propriedade ela passa a ser sua, porque você comprou aquelas cotas. Então aqui a única opção possível seria o próprio cotista. Questão 3. O número de cotas de um fundo de investimento diminui em determinado dia se A. Ocorrer desvalorização do fundo. B. Ocorrer desvalorização dos ativos do fundo. C. Houver mais resgates do que aplicações. D. Houver mais aplicações do que resgates. Bom, essa questão aqui, ela também é uma questão que está falando dos números de cotas, né? Quando que as cotas do fundo diminuem? Então, quando você vai comprar, você vai aplicar num fundo, o que acontece? Você vai comprar cotas de um fundo. Então, você vai comprar uma cota a um valor determinado, né? E você vai ter uma cota. E aí, a partir disso, você pode ir comprando mais cotas e por aí vai. Então, vamos ver as opções. O número de cotas de um fundo vai diminuir se ocorrer uma desvalorização do fundo? O que é uma desvalorização do fundo? O fundo basicamente ele tem, vamos pegar um fundo de ações, né? Então, um fundo de ações, a gente está investindo no fundo de ações e todos os dias vai ter uma variação de cota, né? Então, um fundo de ações ele é mais volátil. Você vai ver um dia que o seu fundo está mais valorizado ou desvalorizado. A pergunta aqui é, quando ele cai, o número de cotas diminui? Não, o número de cotas não diminui, ele apenas se desvalorizou. Então a cota está valendo menos, no outro dia ele pode valer mais e por aí vai. Então desvalorização está errado, a gente já pode matar a 1 e a 2. E aqui está duas questões. Ou se houver mais resgates do que aplicação, o que acontece, na verdade, quando o investidor aplica ou resgata num fundo? O que acontece é que, basicamente, quando a gente está falando de fundos abertos, quando você vai lá e você quer aplicar um fundo, o gestor ele vai lá e ele, basicamente, ele vai comprar mais cotas para você. E o que acontece, ao contrário, é quando você tem um resgate.
Quando você tem um resgate, esse mesmo gestor ele vai ter que vender a cota de algum fundo, né? Ele vai ter que vender para poder tirar o dinheiro, converter aquilo em dinheiro e devolver para você. Então, se o número de cotas do fundo caiu, só pode ter havido mais resgates do que aplicação. Então, a alternativa C é a correta. Porque muitas pessoas pediram resgate, ele teve que vender as cotas para transformar o dinheiro e te devolver para você ficar feliz aqui. Então, basicamente, é isso. Questão 4. O número de cotas que o investidor possui em um fundo de investimento diminui quando a. Ocorrer desvalorização do fundo, b. Houver recolhimento de IR na forma de come-cotas, c. Ocorrer desvalorização dos ativos do fundo, d. Ele fizer mais aplicações do que resgates. Aqui a gente está falando também de quando o número de cotas pode diminuir. Vamos ver as opções? Ocorrer desvalorização do fundo, a gente já viu que não, pouco importa a desvalorização. Vamos deixar essa B aqui de lado para ver as outras. Ocorrer desvalorização dos ativos, a mesma coisa da anterior, também não. Fizer mais aplicações que resgate, a mesma coisa. Se fizesse mais resgate do que aplicação, estaria ok. Então, vai diminuir se houver o recolhimento do IR na forma de come-cotas. Como o próprio nome já diz, quando primeiro, né, imposto de renda a gente já sabe o que é. O imposto de renda é aquele imposto que é pago para o governo de uma forma ou de outra. Quando se fala em fundos de investimento, o imposto de renda é resgatado na fonte. O que significa? Significa que quando você pede o resgate, basicamente o que vai voltar para você já vai vir líquido. Né? O que é líquido? Ele já vai ser pago o imposto de renda devido, em caso de lucro, né, sobre o rendimento, ele vai voltar em termos líquidos e você não precisa pagar o imposto, apenas declarar no final do ano. O que é o come-cotas? O come-cotas ele é uma antecipação do imposto de renda. Então, ele funciona para fundos de renda fixa, né? E ele funciona também para fundos multimercados, por exemplo. Então é muito importante saber que fundos de ações, por exemplo, fundos de participações que são os FIPs, eles não têm come-cotas, mas fundos de renda fixa e multimercado têm, tirando os fundos isentos, que não cabe aqui falar agora. Então o que acontece? Esse come-cotas ele vai acontecer em todo o último dia útil dos meses de maio e novembro. Então todo mês de maio e novembro, quando você tem um fundo, o que você vai perceber é o seguinte: você vai ver que quando você acessar o seu fundo de investimento, quando chegar nos meses de maio e nos meses de novembro, o que vai acontecer com o seu fundo? Ele estava indo assim, de repente ele vai ter um negócio assim. E aí vai continuar de novo e aqui vai ter um negócio assim. E aí você vai pode achar que o investimento ele caiu, desvalorizou. Mas na verdade não. O que aconteceu foi uma antecipação para o governo. E aí a gente tem dois tipos de antecipação. Vamos pegar, por exemplo, um fundo de renda fixa de curto prazo e um fundo de renda fixa de longo prazo. Num fundo de renda fixa de curto prazo, por exemplo, você tem aqui a gente tem as alíquotas, né? Começa em 22,5%, 22,5%, aí vai ter 20%, vai ter 17,5% e vai ter 15%. Essas alíquotas, elas são regressivas, então, ou seja, se você tirar um fundo, se você tem um fundo de renda fixa, primeiro, né, você vai estar aqui no máximo até 20% de alíquota, porque é um fundo que em menos de 365 dias é o prazo dele. Num fundo que não seja de curto prazo, vai ser um de longo prazo, você vai poder resgatar e basicamente você também pode resgatar a qualquer tempo, mas enfim, depois de 2 anos você está na alíquota mínima. Quais são os prazos? Os prazos são de 0 a 180 dias, por exemplo, você vai ter a alíquota incidente de 22,5% sobre o rendimento. De 181 dias até 360 dias, você vai ter uma alíquota de 20% sobre o rendimento. De 361 dias
61 dias, até 720 dias, você vai ter uma alíquota de 17,5% sobre o rendimento, e mais de 720 dias, você vai ter uma alíquota de 15%. Então, o que vai acontecer aqui? Quando você tem um fundo de renda fixa de curto prazo, a menor alíquota é de 20% nesse caso. Então, quando vier o Come Cotas nos meses de maio e novembro, você vai pagar 20% sobre o rendimento de Come Cotas. E no caso de um fundo de longo prazo, você vai pagar 15%, que é a alíquota mínima para longo prazo. O que acontece quando você paga esses Come Cotas? A cota diminui, como a gente viu aqui. O número de cotas ele vai diminuir. Então, a alternativa B é a alternativa correta. Quando houver o recolhimento de Come Cotas, o número de cotas diminui. Questão 5. A barreira de informação é utilizada para a. Evitar possíveis conflitos de interesse entre banco e a sua empresa de administrador de recursos de terceiros. B. Impedir que o gestor de um fundo tenha acesso a informações do administrador desse fundo. C. Preservar as informações cadastrais dos cotistas, evitando que um cotista tenha acesso a informações de outros cotistas do mesmo fundo. D. Impedir que o gestor de um fundo tenha acesso a informações de empresas analisadas pelas corretoras de valores. Sobre a barreira de informação. É uma questão que está ligada com conflito de interesse. Então, basta que a gente tente enxergar aonde tem que ter isso. Essa barreira também, ela entra no caso que é o Chinese Wall, como a gente conhece, né? a muralha da China. Então, vamos ver as questões aqui. A barreira de informações é usada para evitar possíveis conflitos de interesse, ok, isso aqui está correto, entre um banco e a sua empresa de administrador de recursos de terceiros. A princípio, ela parece que podia ter mais informações, mas está correto. B. Impedir que o gestor de um fundo tenha acesso a informações do administrador desse fundo. Isso aqui está muito rígido, né? Não tem como você impedir alguns certos níveis de informação, isso aqui está errado, com certeza. Preservar as informações cadastrais dos cotistas, evitando que um cotista tenha acesso a informações de outro cotista no mesmo fundo. Esse aqui não, né? Tem confidencialidade e tudo mais, mas quando se fala de barreira de informação, na verdade é uma segregação que está ligada muito mais ao administrador de recursos de terceiro, por exemplo. Impedir que o gestor de um fundo tenha acesso a informações de empresas analisadas pela corretora, não. Isso aqui, na verdade, não tem nada a ver, porque o papel de um gestor é ter informações de empresas analisadas, né, as researches, e além disso, empresas que estão listadas em bolsas, elas são obrigadas a manter no seu site todas as informações mais abertas. Então, a alternativa A é a correta, porque fala de segregar administrador de recursos de terceiros e entre o banco também. Questão 6. O gestor de um fundo de investimento é responsável por a. Captar recursos de investidores. B. Distribuir as informações financeiras do fundo. C. Comprar e vender os ativos do fundo. D. Contratar uma empresa de auditoria independente para o fundo. Aqui está falando da responsabilidade do gestor de um fundo de investimentos. Então, bom, vamos ver cada uma dessas opções aqui. Vamos ver de cima para baixo, que pode ser, na verdade não, vamos ver normalmente aqui. Captar recursos de investidores, isso aqui não é papel do gestor, isso aqui é muito mais papel da área comercial. Distribuir informações financeiras do fundo, a gente já viu isso aqui anteriormente também, né? Distribuir informações está ligado com o administrador, porém, falando em financeiro, é o auditor que vai fazer a auditoria, porque tem informações financeiras, tá errado a B. C, comprar e vender ativos do fundo, essa daqui é a correta. O papel de um gestor é comprar e vender os ativos do fundo, porque você está contratando o gestor para fazer isso, para comprar e vender os ativos por você e você vira um cotista. Contratar uma empresa de auditoria independente, essa daqui não, é papel do administrador. Questão 7. O investidor solicitou resgate de suas cotas antes
de transcorridos 60 dias de sua aplicação e perdeu a rentabilidade acumulada. A característica de um fundo: A, com carência, B, sem carência, C, fechado, D, exclusivo. Nessa questão 7, a gente está falando de um investidor que solicitou um resgate depois de 60 dias e ele perdeu uma rentabilidade acumulada. Então vamos ver o que pode ter acontecido com isso. Vamos para as alternativas. A característica é que era um fundo com carência. Bom, isso aqui está correto. Provavelmente essa é a correta, porque se o fundo tinha uma carência, então quer dizer que o investidor teria que ficar um tempo mínimo nele. E como transcorreu 60 dias e ele perdeu uma rentabilidade acumulada, provavelmente ele não cumpriu a carência, saiu antes e teve que pagar algum tipo de pênalti. Sem carência não, porque se não tem carência, eventualmente a rentabilidade acumulada não se perderia nesse caso aqui. Um fundo exclusivo também não, fundo fechado também não. Fundo exclusivo normalmente é aquele fundo destinado para um cotista apenas, então não tem muito sentido. E fundo fechado, basicamente, ele está fechado, ele não consegue resgatar as cotas antes. Questão 8. Considere um fundo com data de conversão de cotas em D mais 0 e data para pagamento do resgate em D mais 3. Nesse caso, a contar da data de solicitação de um resgate, o cálculo do valor da cota que servirá de base para o pagamento é realizado A, no dia seguinte, B, após 3 dias úteis, C, após 4 dias úteis, D, no mesmo dia. Bom, essa questão aqui, ela está falando... Deixa eu mudar a cor da canetinha aqui para ficar mais... Depois a gente tem algumas alternativas de tinta. Bom, ele está falando da data de conversão de cotas. Então, muita gente tem dúvida do que significa isso. Então, ele está falando dois conceitos aqui para a gente, que são os conceitos de data de conversão de cota, em D mais 0, e data de pagamento para o resgate em D mais 3. Primeiro, o que significa essa sigla D? D, na verdade, é o dia de hoje. Tá? É o dia de hoje. E quando ele fala mais 0, significa que não tem mais nenhum dia adicional. Como ele falou data de conversão de cotas, o que acontece? A data da conversão vai ser hoje. Como não tem mais nenhum dia mais 0, então basicamente a data, o cálculo do valor da cota que servirá como base do pagamento vai ser hoje. Então, qual que são as opções que tem aqui essa resposta? É a D, no mesmo dia. Porém, pode confundir também, né? Porque dia seguinte, por que não? Porque não tem mais 0. Após 3 dias úteis, após 4 dias úteis, isso que pode confundir. Primeiro, que ele falou qual que era a data da conversão da cota, né? Então, qual que é o valor base que vai servir? Do mesmo dia, porque a conversão de D mais 0. Só que a data para o pagamento é em D mais 3. Então, o que significa D mais 3? D é hoje. D é hoje. Mais 3 significa mais 3 dias úteis. 3 DUs, no caso. Então, o que acontece aqui? Se ele tivesse falado que a data de conversão era em D3, você ia pegar o dia de hoje, mais 3 dias úteis, significa que após 3 dias úteis será a resposta, que não é o caso. Então, alternativa correta, alternativa D de dado. Questão 9. Considere um fundo com data de conversão de cotas em D mais 0 e data para pagamento do resgate em D mais 3. Nesse caso, a contar da data de solicitação de um resgate, o pagamento é realizado A, no mesmo dia, B, após 3 dias úteis, C, no dia seguinte, D, após 4 dias úteis. Nessa questão, aqui ele já pediu o contrário, né? Agora ele quer saber a contar da data da solicitação de um resgate quando o pagamento é realizado. Então, como a gente falou, agora que a gente conhece o conceito de data da conversão da cota, que nesse caso D mais 0, significa que ele pediu o resgate, em D0 ele vai dar o valor da cota de saída. Então é hoje. E aí, em D mais 3, que também é hoje, hoje mais 3 dias úteis. Então, o que vai acontecer com isso? A gente
vai ter o pagamento apenas após D mais 3. A cotização do valor é hoje, mas o pagamento só vai ocorrer após 3 dias úteis. A alternativa B é a correta. Questão 10. Considere um fundo com data de conversão de cotas em D mais 1 e data para pagamento do resgate em D mais 4. Nesse caso, a contar da data de solicitação de um resgate, o cálculo do valor da cota que servirá de base para o pagamento é realizado: A. No dia seguinte. B. No mesmo dia. C. 3 dias úteis após a conversão das cotas. D. 4 dias úteis após a conversão das cotas. Aqui é a mesma coisa, né? Ele está então no enunciado. A gente pode ir direto para ver o que ele está pedindo. Ele está pedindo o cálculo do valor da cota que servirá como base para o pagamento. Então ele não está falando da data do pagamento, mas ele está falando disso aqui, D mais 1. Como a gente sabe, D mais 1 é a data de hoje mais um dia útil. Significa que a alternativa que estará correta é a que falar o dia seguinte. Então, a alternativa A, nesse caso, está falando o dia seguinte, é a alternativa correta. Questão 11. Para atender às solicitações de resgate que ocorrem em determinado dia, o gestor de um fundo de investimento: A. Comprará ativos. B. Venderá ativos. C. Fará hedge dos ativos. D. Tomará empréstimo para o fundo. Aqui é a mesma questão daquela de solicitação de resgate. Então, o que acontece? O gestor de um fundo, um dos papéis dele é também comprar e vender ativos. Então, quando ele precisa atender uma solicitação de resgates que ocorrerem em algum dia, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que vender ativos, porque ele vai ter que levantar o dinheiro para pagar quem quer o dinheiro de volta, né? Então imagina que você é um cotista e você precisa do dinheiro. Como você precisa do dinheiro, você foi lá e pediu o resgate para o gestor. O gestor vai entrar na carteira de ativos dele e vai vender a quantidade necessária que vai bater com o financeiro que você precisa para te devolver o dinheiro. E aí você vai conseguir, vai ter esse dinheiro. Até apaguei tudo aqui, mas o conceito a gente entendeu. Ele vai ter que vender o ativo para fazer frente ao resgate que você solicitou. Questão 12. Um cotista deseja transformar suas cotas de um fundo de investimento em recursos financeiros. Para isso, deverá vendê-las a outro investidor interessado por meio de uma negociação em mercado organizado. Essa é uma característica de fundos: A. Com carência. B. Exclusivos. C. Fechados. D. Abertos. Então, vamos começar aqui. Esse enunciado ele já dá a resposta, tá? Quando um cotista ele quer se desfazer, quer sair de um fundo para transformar em dinheiro e a única opção é vender para outro investidor no mercado organizado que é o balcão, essa é uma característica de um fundo fechado. Isso você tem que gravar, tá? Então o que acontece? Como o fundo é fechado, ele basicamente você não é igual que você pode resgatar a qualquer tempo. Você não pode resgatar. A única forma é vender para outro investidor que queira no mercado secundário. Então essa é a resposta. Fundos fechados. Questão 13. Uma das vantagens de investir em fundos de investimento é: A. Retorno superior ao tesouro direto e mesma tributação. B. Menor risco do que a poupança. C. Possibilidade de diversificação de ativos com aplicação baixa. D. Isenção de IOF no resgate. Uma das vantagens de um fundo de investimento, basicamente, é que você... Quais são as vantagens, né? Primeiro, o fundo de investimento é um condomínio, onde vários investidores individuais unem forças financeiras porque eles vão ter algum benefício. Quais são esses benefícios? Normalmente a diversificação a um baixo custo, e isso ajuda a minimizar o risco também. Então ele diversifica com um custo menor e ao mesmo tempo ele diminui o risco dele, né? Então o risco fica menor também. Então quais são as opções? Retorno superior ao tesouro direto, mesma tributação, nada a ver. Menor risco que na poupança, nada a ver. Possibilidade de diversificação de ativos com aplicação baixa? Essa é a resposta correta. Isenção de IOF no resgate? Não tem nada a ver. Alternativa C. Questão 14. O investidor decidiu investir em um fundo de investimento de renda fixa que aloca seus recursos em debêntures de diversos emissores e prazos. Em vez de aplicar numa única debênture de uma empresa. Nesse caso, ao aplicar nesse fundo, o investidor beneficiou-se se:
A, da alavancagem do fundo, B, da garantia de rentabilidade superior do fundo, C, da isenção de imposto de renda ao investir no fundo, D, de um risco menor em função da diversificação do fundo. O investidor decidiu aplicar um fundo de investimento em renda fixa que aloca seus recursos em debêntures de diversos emissores. Falou de diversos emissores aqui em detrimento de uma única debênture. Então ele está falando de diversificação. Se tiver alguma resposta que bata com isso, provavelmente é correta, mas vamos ver cada uma. Alavancagem do fundo, nada a ver. Garantia de rentabilidade superior, isso você não garante para fundo. Isenção de imposto de renda, pode ser um pouco tricky essa questão, por quê? Porque uma debênture incentivada, ela tem isenção para pessoa física, inclusive em fundos de investimentos. Mas como a questão não falou de debênture incentivada, falou de uma debênture, e não mencionou nada disso, essa aqui não. E a alternativa D, um risco menor em função da diversificação do fundo. Questão 15. Em fundos de investimento 555, além de variedade, conveniência e equidade no tratamento aos cotistas, inclui-se, entre outros aspectos positivos, A, liquidez, B, garantia de rentabilidade, C, garantia de recurso investido, D, garantia do Fundo Garantidor de Crédito, FGC. Bom, está falando de fundo 55. Vamos voltar um pouco e entender o que é um fundo 555? Fundo 555 são fundos abertos, que permitem resgates a qualquer tempo. Na classificação, eles podem ser de renda fixa, pode ser um fundo de ações, que é o FIA, pode ser um multimercado na classificação e cambiais. Então, vamos ver qual opção bateria melhor. Vamos de baixo para cima. Garantia de fundo garantidor de crédito. Fundo de investimento não tem garantia do FGC, apenas emissores bancários. Garantia de recurso investido, garantia de rentabilidade. Falou isso aqui, esquece, já está errado, porque o fundo não tem garantias. Então, a resposta é a liquidez. Questão 16. A aplicação em fundos de investimento permite A. Tratamento diferenciado em função do número de cotas que cada cotista possui. B. Menor risco do que a poupança. C. Equidade no tratamento dos cotistas, independentemente do número de cotas que possui. D. Menor tributação do que a poupança. A aplicação de fundo de investimento, o que ela permite? Vamos ver cada um. Tratamento diferenciado. Essa aqui, só de ler o começo, já está errado, porque tem que ter equidade entre os cotistas. Todos têm os mesmos direitos. Menor risco que a poupança. Não, o fundo não tem a garantia da FGC, poupança é mais conservadora nesse caso. Equidade no tratamento dos cotistas, independentemente do número de cotas que possui, está correto, né? Porque tem que ter equidade nos fundos de investimentos. Menor tributação que a poupança não, poupança é isento para pessoa física. Questão 17. Oferece maior liquidez o fundo de investimento em que a conversão de cota e o pagamento do resgate ocorre em A. D mais 0 e crédito de resgate em D mais 1. B. D mais 1 e crédito de resgate no mesmo dia da conversão da cota. C. D mais 1 e crédito de resgate em D mais 2. D. D mais 0 e crédito de resgate no mesmo dia da conversão da cota. Bom, aqui ele está falando de liquidez. Então, vamos ver cada um desses, que aqui, vamos colocar do lado aqui. A gente leu o enunciado e ele quer a maior liquidez, ou seja, quer o resgate mais rápido, tanto de cotização quanto de pagamento, porque ele está pedindo o pagamento do resgate. Então vamos ver aqui as opções. Aqui ele é um D0, D1. Ele é bem líquido, significa que no dia útil seguinte o dinheiro vai estar em conta. Aqui ele é um D1, D0. Também no próximo dia útil está em conta, é igual. Então, por estar igual praticamente, a gente já poderia eliminar até os dois, para falar a verdade, né? Mas vamos ver o resto. D1, D2. Não, esse aqui, menos ainda, não pode ser. A alternativa só pode ser a correta D de dado, por quê? Vamos ver. D0, ok. Crédito no mesmo dia da conversão da cota. Esse daqui é um D0, D0. Questão 18. São consideradas características de fundos de investimentos. 1. A possibilidade de que pequenos investidores tenham acesso a operações mais complexas e sofisticadas do mercado financeiro de capitais. 2. A garantia de maior rentabilidade em relação às aplicações que o investidor realize isoladamente. 3. A rentabilidade dos títulos que compõem a carteira é dividida entre os investidores na mesma proporção dos valores nominais que cada um deles aplicou. Está correto o que se afirma apenas em A. 1, B. 1 e 3, C. 1 e 2, D. 2 e 3.
Característica de um fundo de investimento? Bom, vamos ler cada uma delas. Possibilidade de pequenos investidores terem acesso a operações mais complexas e sofisticadas do mercado de capitais, está ok. Garantia de maior rentabilidade em relação à aplicação. Falou em garantia de maior rentabilidade, já era, está errado. Rentabilidade de títulos que compõem a carteira, dividida entre os investidores na mesma proporção dos valores nominais que cada um aplicou, também não, nada a ver. A alternativa só pode ser a 1. Alternativa A. Questão 19. O gestor de um fundo com estratégia de investimento ativa investe com o objetivo de A. Replicar a composição de um determinado índice de referência. B. Obter rentabilidade superior à do índice de referência do fundo. C. Seguir a performance de um índice de referência. D. Obter rentabilidade superior aos índices de mercado. O gestor de um fundo com estratégia de investimento ativa investe com o objetivo... Bom, vamos ver essa questão 19 aqui, então. Está falando da estratégia. Estratégia ativa. Vamos ver que tipo de estratégia que um gestor pode fazer? Pode ser passivo. Pode ser semiativo. Porém, no semiativo, na CPA 10 não cai. E ativo. Vamos focar nessas duas. O que é um passivo? O passivo é assim. O investidor tem um índice de referência, que é o benchmark. CDI, taxa de juros. Se é o CDI... Então, imagina que ou é um fundo de renda fixa ou um fundo multimercado. Se é passivo, ele tem que seguir bem de perto, ele tem que tentar replicar o máximo possível o CDI. Se é ativo, aí é o contrário, você tem o CDI e o gestor ele tem que fazer ao máximo para ganhar o máximo possível acima desse benchmark. Então, como ele quer ativo, vamos ver as questões. Replicar a composição. Falou de replicar a composição é passivo. Então, o A está errado. Obter rentabilidade superior ao índice de referência do fundo, benchmark, legal, isso aqui aparentemente está certo, é a correta. Letra C, seguir a performance do índice de referência, não, isso aqui é passivo, ele quer seguir, né? Obter rentabilidade superior aos índices do mercado, isso aqui também está errado, pode confundir porque ele está falando rentabilidade superior, mas ele falou índice de mercado, e a gente quer referência que é benchmark. Alternativa B é a correta. Questão 20. O gestor de um fundo com estratégia de investimento passiva investe em ativos com o objetivo de A. Obter rentabilidade superior ao do índice de referência do fundo. B. Superar a rentabilidade do tesouro direto. C. Replicar a composição de um índice de referência. D. Obter rentabilidade superior aos índices de mercado. Aqui é o contrário, né? Está falando de investimento passivo. Então, o passivo ele tem que replicar o benchmark. Vamos ver qual a opção que ele dá? Obter rentabilidade superior ao índice de referência está errado. Isso aqui é ativo. Superar a rentabilidade do tesouro direto? Nada a ver. Replicar a composição de um índice de referência. Alternativa C de casa é a correta. Vamos ver a D. Obter rentabilidade superior, não. Alternativa C. Questão 21. Uma das dificuldades do gestor de um fundo de investimento para replicar exatamente a performance de índices de referência dos mercados é a alternativa A, cobrança de taxa de administração, B, impossibilidade de usar derivativos para hedge, C, mudança constante na metodologia dos índices, D, apressamento, marcação a mercado dos ativos. Uma das dificuldades. Nessa questão aqui, ele quer saber qual que é uma da dificuldade do gestor de um fundo para replicar. Então a gente tem que ser muito atento à questão, porque se está falando que o gestor quer replicar, a gente já sabe que o fundo ele é passivo, né? Então ele tem que acompanhar o benchmark. Então se o fundo tem como benchmark o CDI, ele tem que acompanhar. E nessa estrutura, o que pode atrapalhar a performance? Vamos ver as opções? Cobrança de taxa de administração? Sim, isso aqui pode atrapalhar a performance. Vamos ver os outros para ver se tem alguma coisa mais completa que isso. Impossibilidade de usar derivativos para hedge está errado, porque um fundo de renda fixa pode usar derivativos para hedge, que é proteção de carteira, ou seja, deixar ele mais conservador. Mudança constante na metodologia dos índices, nada a ver. Apressamento, marcação a mercado, nesse caso não tem nada a ver. Então, por que a cobrança de taxa de administração? Primeiro, né? O que é uma cobrança de taxa de administração? A taxa de administração, quando você pega uma lâmina, ela mostra anualmente, né? Então, um fundo de renda fixa, vamos dizer que foi 1% ao ano de administração.
Essa cobrança é feita sobre o valor total que você aplicou, não apenas sobre o rendimento. Significa que todo dia útil ele vai precificar esse 1% ao ano e vai tirar em relação ao dia útil do fundo. Então isso aqui vai atrapalhar, vai atrapalhar a performance justamente por isso, porque independente como o fundo tem que seguir, ele já começa meio que perdendo, porque tem que pagar a taxa de administração. Então a alternativa correta é a alternativa A. Questão 22. O apressamento, marcação a mercado em fundos de investimento 555 é A. Opcional para os fundos de curto prazo. B. O ato de atualizar o valor dos ativos dos fundos para o valor do dia. C. Opcional para os fundos de longo prazo. D. O ato de atualizar o valor dos ativos dos fundos pela curva de juros do dia da sua aquisição. Aqui já está falando do apressamento, que é a marcação a mercado. Vamos falar um pouco da marcação a mercado antes. A marcação a mercado, na verdade, é porque assim, o ativo ele sofre das condições do mercado de oferta e demanda. E a marcação a mercado ele tenta mostrar o preço justo, o valor naquele dia de acordo com essas condições, né, de oferta e demanda. Então, onde a gente consegue ver essa marcação a mercado, por exemplo, se você já investiu num título público via Tesouro Direto de inflação ou pré-fixado, você deve ter visto que ele tem marcação a mercado, né? Embora sejam os títulos mais conservadores que a gente tem, porque o risco de crédito é o risco do país quebrar, muita gente se assusta quando investe numa NTN-B, por exemplo, que é um título de inflação do governo, e o que acontece? Ele chega na NTN-B, ele investiu, sei lá, R$1.000, por exemplo, não é um número redondo, mas enfim, R$1.000. No dia seguinte ele viu que caiu para R$900 e ele se assusta. Ele fala, poxa, falaram que era o mais seguro. Por que eu estou perdendo de um dia para o outro 10%? Justamente pela marcação a mercado. Porque se você ficar até o vencimento do título, vamos imaginar uma NTN-B 2035, por exemplo. Se você ficar até o final do vencimento, ele vai te entregar o prometido. Nesse caso, foi a variação da inflação mais alguma taxa, mais um percentual. Só que se você quiser sair antes do vencimento, ou seja, na liquidez diária que o título tem, naquele dia, se você quiser sair no dia seguinte, o valor negociado no mercado vai ser de R$900, e aí você vai ter um prejuízo. Se você ficar até o final, independente dessa oscilação, ele vai te entregar o prometido. Então, sabendo que essa marcação a mercado é o preço justo naquele dia, vamos para as opções. Opcional para fundo de curto prazo, não. Hoje é marcado na curva. Fundo de curto prazo é marcação na curva. O que é marcação na curva? Imagina que a marcação a mercado, você vai ver variação de preço no seu título. Na marcação na curva, o que vai acontecer normalmente é isso aqui. Por quê? Porque se você investiu num fundo de renda fixa, por exemplo, pós-fixado ao CDI, o que vai acontecer? O fundo marcado na curva, ele vai pegar a variação do CDI mais a taxa de juros, né? A taxa de juros que está sendo prometida. E ele vai meio que fazer a junção dessas duas como se tivesse no vencimento. Significa que ele vai ter uma aproximação do que seria o valor do vencimento, você vai conseguir enxergar todo dia. Mas não é a variação real. A variação real é a marcação a mercado. Aqui dentro, na verdade, está acontecendo oscilação. Só que como ele é marcado na curva, você não enxerga essa oscilação, você enxerga o preço subindo, porque ele está mostrando a rentabilidade desta forma. Então, ato de atualizar o valor dos ativos dos fundos para o valor do dia. É isso, né? A marcação a mercado é esse apressamento diário. Opcional para fundo de longo prazo, não. Ato de atualizar o valor dos ativos do fundo pela curva de juros do dia de sua aquisição, não. É o valor do dia. A alternativa B é a correta. Questão 23. Uma característica dos fundos alavancados é o investimento em A. Ativos indexados pelo câmbio. B. Ativos negociados no exterior. C. Títulos pós-fixados indexados pela inflação. D. Operações de derivativo. Uma característica dos fundos alavancados, qual que é? Quando se fala em alavancagem, significa que você está usando, que o gestor ele pode utilizar mais dinheiro do que ele já tem, para falar a verdade.
Então, uma vez que ele pode usar mais dinheiro do que ele já tem, imagina que, tudo bem, tem um benchmark, o que ele vai buscar? Primeiro, para utilizar como alavancagem, ele é um gestor ativo, ele quer ganhar do benchmark. E o que proporciona usar alavancagem? Que ele pode ter um retorno muito superior, porque ele não vai utilizar apenas o dinheiro que os cotistas colocaram, mas ele vai utilizar mais dinheiro ainda, um dinheiro que ele não tem, que é o conceito de alavancagem. Então vamos ver as alternativas? Ativos indexados pelo câmbio, não. Ativos negociados no exterior, não. Títulos pós-indexados pela inflação também não tem nada a ver com operações com derivativos. Essa aqui é a correta, porque basicamente o derivativo ele te permite alavancagem. Você pode comprar muito mais ativos com muito menos dinheiro. Questão 24. Um fundo é considerado alavancado quando a. Existir possibilidade de perda superior ao patrimônio do fundo. D. Utilizar operações com derivativos para hedge. C. Estiver comprado e vendido em ativos de diferentes classes. D. Estiver entre os 10 maiores retornos da sua categoria. Bom, a gente já falou um pouco de alavancagem, vamos ver agora outras características. O fundo é considerado alavancado quando existir a possibilidade de perda superior ao patrimônio do fundo. Isso aqui é a resposta correta, porque realmente, como ele está usando um dinheiro que ele não tem, ele pode perder mais do que tem o PL do próprio fundo. Vamos ver as outras opções para entender também? B. Utilizar operações com derivativo para hedge. Falou em hedge, está falando de proteção. Então, a proteção não é alavancagem. Estiver comprado e vendido, aqui está falando muito mais uma questão de arbitragem ou até fundos long shorts que operam comprados e vendidos, e isso diminui o risco normalmente. Estiver entre os 10 maiores retornos da categoria, isso não tem nada a ver. A alternativa A é a correta. Questão 25. A taxa de administração de um fundo de investimento é o valor cobrado A. Pelo serviço de gestão profissional apenas. B. Pelo serviço de custódia dos ativos e gestão profissional apenas. C. Por todos os serviços realizados para viabilizar sua distribuição. D. Por todos os serviços realizados para viabilizar sua operacionalização. Aqui a gente está trabalhando o conceito das taxas de fundo. Tá? Uma das taxas é a taxa de administração. A taxa de administração ela é um valor cobrado pelo valor total que você aplicou, independente se está tendo lucro ou prejuízo. Vamos para as opções e tentar entender. Então, opção A. Taxa de administração de um fundo é o valor cobrado pelo serviço de gestão profissional apenas. Está errado porque falou apenas, né? Então não é apenas isso, tem outras, ela cobre outros níveis também de serviço, como contratação de área de marketing e mais despesas de um fundo. Pelo serviço de custódia dos ativos de gestão profissional apenas, o apenas é o que está matando aqui as questões, porque tem mais do que isso, né? Gestão profissional, custódia, marketing, faxina, enfim. Por todos os serviços realizados para viabilizar a sua distribuição, também está incompleto. Não é só para viabilizar a distribuição. Então só pode ser a alternativa D, de dado. Por todos os serviços realizados para viabilizar a sua operacionalização. Correto. Questão 26. A taxa de administração em um fundo de investimento é uma A. Taxa fixa expressa em percentual ao ano, que é calculada e deduzida mensalmente do valor da cota. B. Taxa variável expressa em percentual ao ano, que é calculada e deduzida diariamente do valor da cota. C. Taxa fixa expressa em percentual ao ano, que é calculado e deduzido diariamente do valor da cota. D. Taxa variável expressa em percentual ao ano, que é calculada e deduzida mensalmente do valor da cota. Bom, agora como que é expressa a taxa de administração de um fundo, né? A taxa de administração de um fundo, na verdade, ela é precificada sempre em valor percentual. Como a gente já falou, ela é cobrada sobre o valor total da aplicação, independente se você está tendo lucro ou se você está tendo prejuízo, ela vai ser cobrada. E ela é deduzida diariamente, ela é expressa em ano, né? Então quando você pega uma lâmina, a taxa de administração ela está vindo como 1% ao ano, por exemplo, mas ela é calculada e deduzida diariamente do valor da cota. Vamos ver se tem alguma opção que nos dá essa questão, essa resposta. A. Taxa fixa expressa em percentual ao ano, ok, que é calculada e deduzida mensalmente, está errado. Taxa variável, errado.
Taxa fixa expressa em percentual ao ano, que é calculada deduzida diariamente do valor da cota. Perfeito. Alternativa C é a correta. D, taxa variável, está errado. Questão 27. Em um fundo de investimento 555, a taxa de performance é cobrada dos cotistas. A. Somente quando a rentabilidade do fundo supera de um indicador de referência. B. Independentemente de a rentabilidade do fundo superar a de um indicador de referência. C. Semestralmente, quando a rentabilidade do fundo for superior à média dos fundos de sua categoria. D. Mensalmente, quando a performance do fundo for positiva. Bom, então aqui a gente já mudou um pouco. A gente tem a taxa de administração e a taxa de performance, né? Então, no fundo 55, que é um fundo 555, que é um fundo aberto, o que acontece quando você tem uma taxa de performance? A taxa de performance, ela basicamente é uma taxa que ela é cobrada da seguinte forma. Primeiro, o fundo tem que ser ativo. Você não vai cobrar uma taxa de performance para replicar um índice. Então imagina o seguinte, você tem uma taxa de performance num fundo multimercado, ou seja, um fundo que toma mais risco, uma taxa de performance de 20%. O que significa isso aqui, 20% ao ano? Você vai falar, poxa, mas é muita coisa. Esse 20% de performance ele vai ser cobrado semestralmente se duas condições acontecerem, né? A primeira delas é se basicamente ele superou o benchmark, ele está ganhando da taxa de juros, e a outra condição é o conceito de linha d'água, se o fundo basicamente está rendendo mais do que ele já rendeu anteriormente. Então o que vai acontecer? Caso isso se cumpra, esse diferencial que ele ganhou em cima do benchmark é onde vai ser cobrado os 20%. Então, se o fundo ganhou, por exemplo, 120% acima do benchmark, esses 20% vão ser cobrados em cima desses 20% adicionais e não sobre tudo. Vamos ver se tem alguma resposta que diz basicamente essa questão aqui das taxas de administração. Então, vamos lá. Alternativa A, somente quando a rentabilidade do fundo supera um indicador de referência. Então, essa alternativa está correta, na verdade, mas vamos ver aqui o que aconteceu. Pausa, volta um pouco. Bom, vamos ver as opções então. Vamos ver as opções de baixo para cima. Mensalmente a gente sabe que está errado, porque a taxa de performance é cobrada semestralmente. C. Semestralmente, quando a rentabilidade do fundo for superar a média dos fundos da sua categoria. É semestral, mas não tem nada a ver com superar a média dos fundos da categoria, está errado. Independente da rentabilidade, errado, porque tem o conceito de linha d'água. Somente quando a rentabilidade do fundo supera a de um indicador de referência. Essa questão aqui é a questão correta, mas só porque ela é a mais correta de todos, tá? Porque esse somente aqui, na verdade, não é somente quando ela supera o indicador de referência que é o benchmark. Tem outras questões como eu mencionei. Mas nesse caso, a resposta A. Questão 28. Um fundo de ações aplica A. No máximo 67% do seu patrimônio em ações. B. No máximo 51% do seu patrimônio em ações. C. No mínimo 67% do seu patrimônio em ações. D. No mínimo 95% do seu patrimônio em ações. Fundo de ações, né? Então, bom, qual que é a questão quando você tem um fundo de ações? Os fundos de investimento eles têm os limites máximos e mínimos de aplicação. Um fundo de ação ele precisa aplicar no mínimo 67% do seu patrimônio tem que estar aplicado em ações. Então, o que tiver essa resposta vai ser a correta. A, no máximo 67% errado. B, 51% errado. D, 95% errado. A alternativa correta é a letra C. O fundo de ações ele sempre tem que estar aplicado no mínimo 67% em ações, bônus de subscrição de ações, fundos de cotas, fundo de investimento em cotas de outros fundos de investimentos em ações e por aí vai. Então essa é a regra de um fundo de ações. Questão 29. Os fundos de renda fixa aplicam no mínimo a 80% em títulos de renda fixa pré-fixados ou pós-fixados,
B, 67% em títulos de renda fixa pré-fixados ou pós-fixados. C, 95% em títulos de renda fixa pré-fixados. D, 95% em títulos de renda fixa pós-fixados. Fundos de renda fixa aplicam no mínimo. Essa aqui também é uma questão conceitual, tá? Então, o que acontece? Você tem vários tipos de fundos de renda fixa, para falar a verdade, né? Mas como ele está falando da classe renda fixa, a gente não pode confundir isso aqui, por exemplo, com fundos referenciados, fundos DI, fundos referenciados DI, fundos de renda fixa, porque a gente confunde muito 95% com 80%, né? Então a resposta correta, na verdade, é a letra A, porque ela está falando de 80% em títulos de renda fixa pré ou pós-fixado. Isso aqui é o mínimo que o fundo de renda fixa tem que investir. Vamos ver os outros? 67% não, 95% em títulos pré, não, 95% em título pós. O que acontece muitas vezes é que é o seguinte, a gente tem o fundo de renda fixa, um fundo de renda fixa, por exemplo, simples, é o fundo mais básico e mais seguro também que tem. O que vai acontecer? 80% dos ativos tem que estar em títulos de renda fixa pré-fixado ou pós. E 95% tem que estar em ativos, por exemplo, de até menor risco, que pode ser título público e por aí vai. Por isso que é uma questão que pode confundir se a gente não tiver esse conceito muito bem marcado. Então, quando eu falo no geral de renda fixa, 80%. E a gente vai perceber também no futuro que 80% é um número que ele é muito utilizado também para estabelecer limites em fundos de investimentos. Questão 30. O percentual do patrimônio investido em ativos que sejam relacionados diretamente ou indiretamente à variação de preços de uma moeda estrangeira para um fundo cambial deve ser no mínimo A, 95%, B, 67%, C, 80%, D, 51%. Aqui a gente está falando do fundo cambial. O fundo cambial também, como eu falei, né? Por que é legal a gente marcar 80% também? Porque um fundo cambial ele tem que ter no mínimo 80% do PL investido em ativos que sejam diretamente ou indiretamente relacionados à variação de preço de uma moeda estrangeira. É 80%. Isso aqui tem que decorar mesmo, não tem jeito. Então, a alternativa C é a correta. Questão 31. Segundo a classificação da Receita Federal, os fundos de curto prazo A não são obrigados a marcar a mercado sua carteira de títulos. B. Tem prazo médio da carteira de títulos menor ou igual a 365 dias. C. Tem alíquota de come-cotas de 15%. D. Tem prazo médio da carteira de títulos menor ou igual a 60 dias. Bom, segundo a classificação da Receita Federal, aí é meio complicado porque tem várias classificações e muda, né? Então aqui também não tem jeito, é difícil, mas tem que decorar o conceito, tá? Vamos dar a resposta correta? A resposta correta nesse caso é a letra B. Então, classificado como curto prazo pela Receita Federal, ele tem que ter um prazo médio da carteira dos títulos menor ou igual a 365 dias. Então, isso aqui é uma questão que a gente tem que decorar, porque tem outros que são 375 dias e tudo mais, mas aqui 365 dias é a resposta correta. Questão 32. Nos fundos de renda fixa de longo prazo, na classificação da Receita Federal, o come-cotas incide A. Semestralmente a alíquota de 15%, B. Anualmente a alíquota de 15%, C. Anualmente a alíquota de 20%, D. Semestralmente a alíquota de 20%. Bom, como a gente está falando nessa questão de renda fixa de longo prazo, a gente tem que entender como que vai incidir o come-cotas, né? O que é o come-cotas? O come-cotas é um imposto de renda cobrado antecipadamente para o governo em fundos de renda fixa e em fundos multimercados, por exemplo. Como que acontece o come-cotas, né? Então, antes de mais nada, a gente tem que ver. É um fundo de longo prazo. Quais são as alíquotas de come-cotas? É uma alíquota regressiva, né, sobre o rendimento, sobre o ganho, que começa em 22,5%, depois vai para 20%, depois vai para 17,5%,
depois vai para 15%. Então, como que funciona? Aqui, quais são os prazos, né? Se você ficou num fundo de renda fixa e você não resgatou, e você resgatou ele antes de 180 dias, por exemplo, o que vai acontecer? Você vai ter a incidência de 22,5% sobre o rendimento. De 181 dias a 360 dias, você vai sofrer 20%. De 361 dias a 720 dias, você vai ter 17,5%. De 721 dias para frente, mais, né, 721 dias, você vai ter 15% sobre o que aconteceu. Quando se fala em come cotas, primeiro que o come cotas ele é cobrado semestralmente, semestral, nos últimos dias úteis de maio e novembro. Isso aqui é legal guardar também. Então sempre vai ser cobrado o come cotas. Qual que é a alíquota? Como é um fundo de longo prazo, é a menor alíquota. Um fundo de longo prazo vai ser cobrado então 15%. E se fosse um fundo de curto prazo, o come cotas ia cobrar 20%, porque ele é de curto prazo. Então vamos ver quais são as opções que a gente tem aqui. Primeiro, se é semestral, não pode ser anual. Segundo, se é longo prazo, então tem que ser 15%, a alternativa A é a correta. A alternativa D seria para um fundo de curto prazo. Questão 33. Nos fundos de renda fixa de curto prazo, na classificação da Receita Federal, o come cotas incide a. Anualmente pela alíquota de 15%, B. Anualmente pela alíquota de 20%, C. Semestralmente pela alíquota de 20%, D. Semestralmente pela alíquota de 15%. Bom, aqui está falando exatamente igual a questão anterior, só que agora é um fundo de curto prazo. Então, o come cotas, como a gente falou, é aquele imposto de renda antecipado nos últimos dias úteis dos meses de maio e novembro. Ele é cobrado semestralmente e como um fundo de curto prazo ele tem que pegar a menor alíquota, vai ter que ser semestralmente e vai ter que ser a 20%, que é a menor alíquota no fundo de curto prazo. Questão 34. Nos fundos de investimento de ações. A. Não há come cotas. B. O come cotas é semestral e a alíquota são de 20%. C. O come cotas é semestral e a alíquota é de 15%. D. O come cotas é anual e a alíquota é de 15%. No caso de fundos de investimento em ações, o que acontece? Você não tem o come cotas. Então a resposta A é a correta. Em fundo de ações, tem que lembrar disso. Não há incidência de come cotas, antecipação pelo governo, e o IR é fixo em 15% sobre a rentabilidade. Questão 35. Em um fundo de investimento, a responsabilidade pelo recolhimento do IOF é do A. Cotista, B. Gestor, C. Administrador do fundo, D. Custodiante. Em um fundo de investimento, a responsabilidade pelo recolhimento do IOF é de quem? Não só do IOF, tá? Mas também do IR. Isso é uma responsabilidade do administrador do fundo. Então isso aqui tem que também decorar. O administrador do fundo é responsável pelo IR e pelo IOF. Questão 36. Entre as alternativas de investimento abaixo, não ocorre a cobrança de IOF para resgates de aplicações em prazos inferiores a 30 dias nos A. Fundos de ações, B. Fundos multimercados, C. Fundos cambiais, D. Fundos de renda fixa. Bom, aqui é outra questão de IOF também, né? A questão do IOF, ela basicamente, ela tem uma tabela, tá? Ela tem uma tabela que todo dia, a partir do dia 0 até o dia 29, é cobrado um pouquinho. Então, basicamente, quando você ficou, a partir do dia 30, você já tem IOF 0, né? Então, o que vai acontecer aqui? Das alternativas abaixo, não ocorre a cobrança de IOF para o resgate em aplicações em prazos inferiores a 30 dias nos fundos D. Então, se está falando que não ocorre IOF em prazos inferiores a 30 dias, a gente só pode estar falando, na verdade, do fundo de ações, né? O fundo de ações não tem o come cotas, e se a gente está falando em prazo inferior a 30 dias, também para ações no caso. Questão 37. Não é um dos objetivos do Código ANBIMA de Administração de Recursos de Terceiros estabelecer parâmetros para a indústria que visem
A qualidade e disponibilidade das informações sobre os investimentos. B, as melhores práticas do mercado. C, a padronização dos procedimentos. D, a redução da concorrência. Bom, aqui a gente já está falando dos códigos dos códigos ANBIMA da administração de recursos de terceiros. Todos os códigos, na alma dos códigos, como a gente fala, eles têm algumas essências que são até meio óbvias, né? Ética, melhores práticas, padronização, qualidade de disponibilização de informações, tem que ser claro, tem que ser bem objetivo, não pode dar margem para erro, não pode ter conflito de interesse, tem que ajudar no aumento da concorrência, porque aumento de concorrência é bom para o cliente, bom para o mercado e por aí vai. Então, tendo em mente isso, ele está falando não é um dos objetivos. Então, às vezes é mais fácil até a gente pensar no que seria um dos objetivos, né? Então, vamos lá. Qualidade e disponibilidade das informações sobre investimentos. Pô, tá falando de qualidade e disponibilidade. Então, isso daqui é um dos objetivos. Como ele quer um não, isso aqui está errado. Melhores práticas do mercado, super abrangente, mas está errado, porque busca a melhor prática. Padronização de procedimento, sim, a gente sempre busca isso, por isso está errado. Redução da concorrência, essa daqui é a correta, né? Porque ele quer um não, não é um dos objetivos. E, na verdade, o que acontece? Um dos objetivos é que você tenha uma concorrência sadia, então não pode ser a redução, a alternativa D é a correta nesse caso. Questão 38. São obrigações das instituições participantes determinadas pelos princípios gerais do Código ANBIMA de Administração de Recursos de Terceiros. 1. Respeitar o dever de diligência. 2. Preservar o sigilo das informações dos fundos. 3. Zelar pela relação fiduciária entre a instituição participante e o cotista. 4. Atuar com transparência sobre as informações dos fundos. Está correto que se afirma em A. 1 e 2 apenas. B, 1, 3 e 4 apenas. C, 3 e 4 apenas. D, 1, 2, 3 e 4. Aqui também está falando sobre as obrigações das instituições participantes, seguindo o Código de Administração de Recursos de Terceiros. Então, o que acontece aqui nesse caso? A gente tem que ver qual dessas informações está correta, que é o que ele está pedindo aqui. Então, vamos lá e vamos ler um por um. Respeitar o dever da diligência. Ser diligente é ter cuidado, é você tratar todas as informações da forma mais correta, as alocações, porque está falando de administração de recursos de terceiros, do investidor. Então, alternativa 1, com certeza, essa aqui é muito fácil, está correta. Preservar o sigilo das informações dos fundos. Essa daqui é um pouco tricky, porque a gente falou de alma, né? Só que quando a gente está falando de sigilo das informações dos fundos, a gente sim tem que preservar sempre, mas não é no Código de Administração de Terceiros que está. Zelar pela relação fiduciária entre instituição e participante cotista, né? Então o que acontece? Relação fiduciária está falando de proteção ao investidor. Como a gente está falando de Código ANBIMA de Administração de Recursos de Terceiros, essa aqui está correta. Atuar com transparência sobre as informações do fundo, essa aqui está ok também. Então, o que acontece aqui para a gente justificar um pouquinho essa questão 38, né? A alternativa correta, né, que é essa 1, 3 e 4, no caso aqui vai ser a alternativa B, ela contempla as 3 obrigações das instituições participantes estabelecidas pelos princípios gerais desse código. O item 2 está incorreto, por quê? Porque no princípio geral do Código de Administração impõe o dever de ser transparente com as informações do fundo. Então ele entra em conflito com a questão da transparência, embora preservar o sigilo das informações esteja aqui. Questão 39. De acordo com o Código ANBIMA de Administração de Recursos de Terceiros, a prática de apressamento dos ativos, marcação a mercado, de um fundo objetiva principalmente a. Evitar a transferência de riqueza entre os cotistas. B. Fixar a rentabilidade mínima para os cotistas. C. Segregar a administração de recursos próprios dos recursos de terceiros. D. Divulgar ao mercado as informações sobre a variação das taxas de administração do fundo. Bom, nessa daqui que é a 39, a gente está quase acabando.
a gente tem uma questão que é muito conceitual e é muito tranquila, né? Qual que é um dos principais objetivos da marcação a mercado? De mostrar o preço justo para o investidor todos os dias de acordo com o que é. O principal objetivo é a transferência de riqueza entre os cotistas, que está nessa alternativa A. Então, uma vez que você está sendo precificado todos os dias, você evita do cotista, por exemplo, tentar fazer um trade com os fundos de investimentos. A liquidez do fundo também ajuda com isso, mas enfim, tem fundos muito líquidos e para evitar de você ficar todo dia comprando e vendendo o mesmo fundo e fazendo trade, você tem esse mecanismo que ajuda bastante. Questão 40. De acordo com o Código Anbima de Administração de Recursos de Terceiros, as instituições gestoras são responsáveis por a. Contratar prestadores de serviços para realizar a manutenção e o funcionamento dos seus fundos. B. Verificar a adequação dos investimentos recomendados aos clientes, suitability. C. Realizar ordens de compra e venda de ativos financeiros para carteiras dos seus fundos. D. Realizar a custódia dos ativos dos seus fundos. Bom, nessa questão 40, finalmente é a última questão aqui. De acordo com o Código da Anbima de Administração de Recursos de Terceiro, aqui está falando da administração do código, né, da administração de recursos de terceiro, e está falando das instituições gestoras responsáveis. Vamos ver as opções? Contratar prestadores de serviços para realizar a manutenção e o funcionamento dos seus fundos. Então, a instituição gestora, ela não é responsável por isso, tá? A gestora é a administradora no caso, que está errado. Verificar a adequação dos investimentos recomendados aos clientes suitabilities, também não. Realizar ordens de compra e venda de ativos financeiros para a carteira do fundo. Aqui sim está falando da gestão, né? Instituição gestora. Então, o gestor ele tem que realizar essas ordens de compra e venda dos ativos financeiros. Essa é a resposta correta. Realizar a custódia do fundo também não, porque é o custodiante, nada a ver. Então, assim a gente encerra aqui. Bom, terminamos mais uma bateria de resoluções de exercícios da CPA 10 para o módulo 5, Fundos de Investimento. Esse capítulo é importante porque está presente também na CPA 20, CEA, ANCORD, CFP, então ela pode ajudar bastante. Por favor, se isso te ajudou, se inscreva no canal. Eu te ajudo a ingressar no mercado financeiro, não só dando dicas gratuitas nas minhas redes sociais no mercado financeiro, mas também dando dicas diretamente para você que quer um dia atingir outro patamar financeiro e também status social. Até a próxima.